Hugo Carvajal é a peça central dessa denúncia e não tem ninguém comentando. Eu tô aqui pasmo, assustado de ver o G1 e a CNN, todos em silêncio. Não tem a palavra Carvajal, não tem Hugo Carvajal. O cara escreveu uma carta aberta dizendo pro Trump, Eduardo, ó, tenho informações aqui, mete bronca. Depois da carta dele, o Maduro é preso. E aí, depois do Maduro preso, é descoberto, então, documentos da CIA, dados da inteligência, isso o Ramage vai poder dar mais detalhes, mostrando que sim, todo mundo sabia. Todo mundo sabia e não levou pro Donald Trump. Ou seja, acabou a tese de teoria da conspiração. Agora já não é mais teoria da conspiração. Mas eu tô feliz, Alan, porque é o seguinte, a gente tá muito bem acompanhado, né? O pessoal faz aquela chacota. Vamos botar o nosso chapéu de alumínio aí, rapaziada. Bota aí. Aí quem tá botando? Tá botando o Eduardo, tá botando o Alan, o Ramage, o Trump. Todo mundo tá botando o chapéu de alumínio agora. Porque é o seguinte, as contas estão todas conectadas cada vez, Alan. Eu tava acompanhando aqui a timeline, inclusive eu compartilhei o link aqui no meu X. Se você estiver assistindo também, já curte lá e compartilha o link também nas redes sociais. Porque eu acho que esse daí é o acontecimento mais importante das últimas décadas. Não só da América Latina, mas de todo o Ocidente. Porque a gente, primeiro, não está falando só da eleição venezuelana, a gente está falando da eleição dos Estados Unidos e não há como imaginar que o Brasil esteja fora dessa bagaça. Gente, vai aparecer alguma coisa. Porque as pontas estão muito soltas. Você vê só. Perguntas. Por que o Alexandre de Moraes decretou como sigiloso aquele inquérito da invasão hacker 2018? Abrindo depois uma investigação contra o Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros por terem feito aquela live em agosto de 2021. Por que isso? Foi para defender a democracia mesmo? Por quê? Que em Quito, em 2014, na nona cúpula da Unasul, que é o nome fantasia do Foro de São Paulo, foi-se dado ali como recomendação a criação de uma unidade eleitoral eletrônica para a América Latina, num tempo em que a esquerda estava com todo mundo de presidente na América Latina. Por que que Barroso, presidente do TSE, entrou dentro do Congresso Nacional para impedir a aprovação do voto impresso, que já havia sido aprovado 3 vezes anteriormente pelo Congresso Nacional e sempre tido como inconstitucional pelo STF? Por que que o Barroso fez isso em 2021? A PEC da Bia Kicis 315, porque teve que ser PEC, né? Porque por lei federal o STF invalida, diz inconstitucional, então vamos mudar a Constituição. Então os fios estão se conectando. Porque isso daí não é uma desconfiança exagerada. Por que que a live do Fernando Serimedo foi tida como não pode ser assistida no YouTube para você que está no Brasil? Você precisa de um VPN para assistir. Por que que ela foi bloqueada? Por que que o TSE mudou, né, os seus dados depois da live do Fernando Serimedo? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui para buscar esse dado da Unasul de 2014 de Quito. Eu só encontrei no Opera Mundi. Meu pai discursava muito, por isso que ficou na minha cabeça. Né? Meu pai lá atrás já alertava também. Outro que está botando chapéu de alumínio com a gente na data de hoje. E aí eu fui procurar no site oficial do governo. Eu não sei. Estava requerendo aqui, né, parecia que a matéria estava fora do ar e requeria autorização do administrador para entrar no site. Fiz uma pesquisa rápida aqui no Google. Eu não vou acusar o governo de ter deletado a matéria nem nada, mas estranho, né? Porque normalmente num site do governo fica aberto ao público. Essa notícia de Quito, em 2014, não está mais. Será que eles querem, não sei, dúvida sincera, será que eles querem tirar do ar essa questão que a Dilma sempre trabalhou pela unidade eletrônica eleitoral latino-americana? Por que que o PT, até a eleição do Lula, em 2002, sempre desconfiou das urnas eletrônicas? Porque o Zé Dirceu criou, né, através de PL, pediu a criação de uma comissão externa para analisar as urnas eletrônicas. Isso sempre foi bandeira da esquerda, pessoal. É Leonel Brizola que começou no escândalo do Proconsult, em 82, a desconfiar da informatização do sistema eleitoral. Fez um escândalo na frente da Globo, conseguiu o direito de resposta, e essa sempre foi uma pauta do PDT, curiosamente, né, do Carlos Lupe, que entrou com uma ação contra o Bolsonaro por encontrar com embaixadores e contestar as eleições brasileiras, e essa foi a ação, primeira julgada, que botou o Bolsonaro inelegível no TSE, quando ainda estavam lá Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida, Alexandre de Moraes e outros, mas botou o Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Então tudo se encaixa, gente. Porque finalizando aqui, Alan Ramagem, né, Argolo, meu xará aí, Eduardo Lima e o Rogerinho. Porque não há como você entender que é prejudicial para uma sociedade que se diz democrática haver mais transparência eleitoral. Quem perde e quem ganha com mais transparência eleitoral. Ah, mas o Bolsonaro foi eleito nesse sistema. Eduardo, você foi o deputado federal mais votado da história graças a esse sistema. E o que eu sempre falava? E é com a autoridade de mais votado da história, do Jair Bolsonaro presidente, que a gente quer dar mais transparência. Isso não é privilégio, não é favorecimento. Só o sistema democrático pode ser passível de crítica para que ele seja melhorado. Uma ditadura não permite crítica. E o que a gente está vendo é isso, a criminalização da opinião sobre o processo eleitoral.